Na América do Sul são mais de 60 milhões de italianos e descendentes. Só no Brasil são 30 milhões, como revela o senador italiano Fausto Longo, do Partido Socialista Italiano. Eleito em fevereiro deste ano, ele tomou posse no parlamento no dia 15 de março. Tanto a política brasileira quanto na política italiana, eu sempre me pautei por um princípio, que é lutar em qualquer tribuna que seja possível pela construção de mecanismos que permitam o avanço da sociedade para uma situação cada vez mais de justiça e de generosidade. Então eu gostaria de lutar muito, e para mim pouco importa qual tribuna seja, se seja em Piracicaba, Amparo, na Patagônia, se for em Roma, um tanto melhor. Lutar pela construção desses mecanismos que permitam a realização, a construção, a evolução da sociedade que nós tínhamos para uma sociedade mais justa, mais generosa, mais condizente com a paz e com a possibilidade, com a equivalência de oportunidade para cada indivíduo, para cada ser humano. O senador revela que a Constituição italiana permite que italianos e ítalo-descendentes que vivem no exterior possam se candidatar a deputado federal ou senador. Fausto foi eleito com mais de 29 mil votos dos eleitores da América do Sul. Somente no estado de São Paulo, Longo obteve mais de 11 mil votos. A Itália dá o direito de eleger 2 senadores no continente sul-americano. Por quê? Porque no continente sul-americano vivem 60 milhões de ítalos descendentes. No Brasil vivem 30 milhões de ítalos descendentes. No estado de São Paulo, 16 milhões de ítalos descendentes, divididos mais ou menos assim, 8 milhões na região metropolitana de São Paulo e 8 milhões no interior de São Paulo. Existem cidades onde a gente tem a presença de 80%, 90% dos habitantes com sobrenome italiano. Só uma surpresa, por exemplo, eu cheguei em São Carlos essa semana. Nas ruas de São Paulo, são 510 ruas da cidade de São Carlos cujos nomes são italianos. Então é impressionante a ligação, quer dizer, na verdade foram os italianos que vieram no início do século para o Brasil que construíram o estado de São Paulo, que viabilizaram e transformaram esse estado naquilo que é. Então, por isso a gente tem o direito de indicar representantes ao parlamento. Mas, diga-se, o eleito senador, o eleito deputado na América do Sul, ele não é eleito para defender somente a comunidade que vive aqui. Ele é um senador normal na Itália. Ele tem as responsabilidades, os direitos e os deveres de um senador normal. Eu tenho que me preocupar com a comunidade italiana, que é formada pelos italianos que vivem na península, que são 60 milhões de italianos, e devo me preocupar com os 80 milhões de italianos que vivem fora da Itália. Fausto é de Amparo, no interior de São Paulo, mas foi em Piracicaba que começou sua carreira política. Atualmente se divide entre a Itália e o Brasil. Sobre a relação dos dois países, o senador revela que existe uma impressão diferenciada de cada um. Tanto a Itália precisa parar de ver o Brasil como aquele país alegre, charmoso, e que não é pesado na sua indústria, que é forte como é hoje, como o Brasil precisa ver a Itália como um país também forte e tudo mais. Ou seja, a inter-relação entre o Brasil moderno e a Itália moderna, não a Itália vendo o Brasil como cliente, nem o Brasil vendo a Itália como cliente, mas ambos se vendo como parceiros, unindo as suas expertises para conquistar novos mercados, eu acho que é a grande relação que a gente pode construir para gerar riqueza, tanto para os italianos da península como para os italianos que vivem aqui. Em sua rápida visita à cidade de Matão, Fausto agradeceu. A cidade de Matão é uma dessas cidades onde os italianos tiveram um papel preponderante na sua construção. E até hoje, a atividade econômica de Matão tem uma quantidade enorme de italianos que fazem a sua história e constroem desde já o seu futuro. Então eu gostaria para dar sentido no meu mandato, para legitimar o meu mandato, oferecer o meu mandato como ferramenta, como instrumento de representação desses italianos que vivem aqui. Eu quero dizer que o meu mandato só tem sentido se eu for demandado. E eu quero ser demandado pelo povo italiano de Matão para poder cumprir efetivamente aquele mandato que eu ganhei, a confiança que eu obtive e que eu quero dar respostas de forma ética, de forma responsável, de forma competente e com muito empenho.